dia! Hoje vamos falar um pouco sobre a República Brasileira. Vamos falar sobre seus fatos históricos, acontecimentos, principais personagens e aquilo que marcou a história brasileira. Vamos agora com Bruna Carvalho. O texto que a gente vai mostrar nesse vídeo é o de Hebe Matos, no qual ele mostra como ocorreu a Primeira República junto de uma sociedade que foi a última a abolir a escravidão, que foi a brasileira. No Rio de Janeiro, no dia 3/11 de 1870, na sede da monarquia, ocorreu o que a gente chama ocorreu a publicação do texto A República, no qual ele tinha ideias democráticas e federalistas. Esse texto foi publicado com o intuito de tirar a ideia de poder individual, que seria o poder da monarquia, para dar o poder ao povo, para dar a ideia de democracia e federação. Foi uma forma também de protesto contra a interferência do poder moderado nas eleições. Começou a crescer essa ideia em todos os setores de república, só que ao mesmo tempo que essa ideia de república começou a crescer, foi a época que começou a crescer as ideias contra a escravidão, só que os republicanos não tinham ideia propriamente dita disso, porque parte deles eram abolicionistas e parte deles eram fazendeiros escravistas. Barbosa, que foi o principal autor da Constituição Republicana, foi um dos reformistas da monarquia. As reformas começaram a se dar de forma lenta e contraditória, pois alguns libertos se tornaram monarquistas e alguns senhores de engenho acabaram se tornando republicanos, pois exigiam indenização. Em 1886 e 1887, teve uma crise em relação à questão militar, aproximando o oficial Deodoro da Fonseca, amigo do imperador, dos jovens republicanos. Em tese, a crise tinha acabado. Entretanto, os republicanos aproveitaram esse balanço para conspirar e abrir esperanças para um golpe, pois surgia um descontentamento militar. Quando o governo deu ordens imediatas de prisão contra Deodoro e Benjamin Constant, ele, que se encontrava com problemas de saúde em casa, não pensou duas vezes e liderou uma tropa derrubando o último gabinete monárquico. As tropas de Floriano Peixoto não esboçaram reação, e José do Patrocínio, em nome do povo, a queda da monarquia e proclamada a república. O governo provisório foi instalado e a família imperial deixou o país. O governo provisório era liderado por Deodoro. Seu primeiro decreto foi declarar a República Federativa como nova forma de governo. Mudou o nome do país para os Estados Unidos do Brasil e transformou em estado as províncias. Decretos. Os primeiros decretos dele foi que os cidadãos que soubessem ler e escrever poderiam votar. Ele separou a igreja do Estado e ele continuou sessionando o presidencialismo com um mandato de 4 anos. O governo federal concentrava o dinheiro das importações. Em menos de 2 anos, a monarquia, mesmo que constitucional, era hierarquizada e escravista. Tinha se tornado sufrágio popular. Durante o processo de consolidação republicana, o modelo liberal federalista e o da ditadura positivista andavam se confrontando. Durante os debates constituintes, alguns queriam um modelo mais democrático, de cidadania, mas a vitória foi da reforma eleitoral, que tomou tais medidas para controlar o cenário político, manipulando as eleições e não permitindo a entrada da oposição, como acontecia na época da monarquia. O jacobinismo, radicalismo popular, com conotações xenofóbicas, foi mobilizado pelos 2 primeiros presidentes, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Deodoro tentou impor a ditadura, mas foi deposto, e Floriano assumiu o poder. Contudo, Floriano Peixoto repetiu o mesmo erro, intervindo praticamente todos os estados, demitindo funcionários públicos que se consideravam contra o seu governo. A ameaça da guerra civil ia se tornando cada vez mais real, surgindo as revoltas a favor de Deodoro. Essa possível guerra, ela só foi contida no Rio de Janeiro, mas não no Rio Grande do Sul, a reforma onde tinha a Revolução Federalista. Essa guerra violenta, ela se desencadeou na presidência de Prudente de Moraes, que desmobilizou o jacobinismo. Mas os jacobinos, eles não paravam. Então, Prudente de Moraes colocou no Ministério da Guerra um paulista anti-floriano, que tentou negociar a paz com os federalistas, e Prudente, enfim, acalmou os revoltosos.
Nessa mesma época, surgia a Guerra de Canudos e, ao mesmo tempo que o Prudente sofreu o atentado. O então presidente estava indo receber os vitoriosos da Guerra de Canudos, Marcelino Bispo e um militar florianista que pretendia disparar uma arma de fogo na direção de Prudente de Moraes. Marechal Bittencourt desvinculou Prudente do atentado, porém foi atingido por um golpe de espada e faleceu. Após o falecimento de Prudente, o então presidente do estado de São Paulo, Campos Salles, assumiu como sucessor, ocorrendo diversas mudanças, configurando a política do estado, no qual o grupo seletor dos estados de São Paulo e Minas Gerais ficavam no poder da política café com leite, onde tinha interesse de São Paulo um ano no poder e Minas Gerais no outro. Foram abertos diversos debates, surgindo o coronelismo, onde o controle de votos dos eleitores era feito pelos coronéis. Ao fim da escravidão e separação de igreja e Estado, após a proclamação da República, gerou alterações no padrão de dominação tradicional. Padre Cícero cumpria dois papéis políticos centrais esperados pelos coronéis. O primeiro era a sua capacidade como líder religioso de mobilizar e receber a fidelidade de milhões de camponeses, que não eram eleitores. O segundo era a sua capacidade como chefe político de organizar a competição local entre as elites políticas e suas clientelas mais próximas, que participavam efetivamente das eleições. O apoio do Padre Cícero foi de grande importância no contexto das lutas oligárquicas que aconteceram entre os anos de 1913 e 1914. Havia também uma real importância na construção das igualdades verticais, capazes de garantir o controle das massas rurais pelas elites que monopolizavam o acesso aos direitos políticos. A Guerra de Canudos inicialmente foi interpretada como uma forma de manipulação monarquista por parte dos camponeses. Porém, não havia nenhuma política moderna na época que estivesse por trás dessa organização. A alfabetização como critério para a cidadania fez com que a questão da educação primária se tornasse uma feição central em inúmeros estados na primeira experiência republicana, ainda que não garantida pela Constituição Federal. A cidadania se construiu, muito possivelmente, nas democracias modernas, conquistando direitos civis, políticos, sociais e recentemente culturais, ainda que se mostrem pouco efetivas. Nas Américas, por todo o século XIX, a questão dos direitos civis teve uma dimensão central, diretamente vinculada aos processos em curso da abolição da escravidão. A Revolta da Chibata foi uma revolta que os marinheiros fizeram, onde eles pediam para o fim das agressões físicas. Eles foram apoiados pelo presidente Hermes da Fonseca e o seu opositor Rui Barbosa, e isso ajudou para que o pleito fosse consolidado. Mas a Marinha não se sentiu satisfeita e fizeram várias opressões. Mas João Cândido não se sentiu satisfeito e quis fazer um novo levante, trazer uma nova briga para que isso não se concluísse, não se consolidasse. E então ele foi preso e quase morto. As mobilizações pela efetivação dos direitos civis reconhecidos pela Constituição de 1891, especialmente de cunho antirracista, foram uma dimensão política importante da primeira experiência republicana. Na Jovem República, entre os grupos negros urbanos alfabetizados e, portanto, eleitores, desde cedo se formou a imprensa antirracista, que falava em nome dos chamados homens de cor. Em seu livro, Flávio Gomes menciona pelo menos 8 títulos de jornais negros publicados na última década de 1920, denunciando práticas de discriminação racial. Em 1890, houve a criação do Partido Operário pelo tenente José Augusto Vinhais, político jacobino ligado aos operários do estado do Rio de Janeiro, marca o início de uma tendência política. Jacobinos, na primeira década republicana, passariam a se denominar trabalhistas. Nas décadas seguintes, atuando na denúncia dos problemas que atingiam os trabalhadores, reivindicando uma legislação social e defendendo sua atuação grevista. No mesmo ano de 1890, em concorrência com a proposta de Vinhais, outro partido operário foi criado pelo tipógrafo Luiz França e Silva, redator do jornal. Outras iniciativas semelhantes
propugnando a independência da classe operária. Ocorriam especialmente em São Paulo. Até 1902, associavam a uma pauta de conquista os direitos sociais, a ampliação dos direitos políticos. O Partido Operário Brasileiro, criado em 1893, defendia a universalização do sufrágio com a inclusão de mulheres e analfabetos. O candidato Hermes da Fonseca, ele defendia a moralização pelo homem de valor. Já o candidato Rui Barbosa, ele era liberal e defendia o voto secreto e a alfabetização da população. E mesmo com acusações de fraude, o candidato Hermes da Fonseca venceu as eleições. Ele tinha uma política de Estado que interferia na política individual de cada Estado, com as salvações nacionais. E isso gerou muitos conflitos armados e disputas. Estes eram comandados por militares anti-oligárquicos. A vitória foi das forças coronelistas, que eram apoiadas pelo padre Cícero. E, de um lado, as salvações militares contra-oligárquicas e, de outro, o governo de Hermes com a modernização do exército. No final de seu mandato, a hegemonia das oligarquias trazia de volta a política dos estados, o que foi reforçado com o presidente seguinte, Venceslau Braz. Nilo Peçanha e Pinheiro Machado entraram em confronto direto com vitória do grupo Peçanha, que só foi possível porque Pinheiro Machado teria sido assassinado. A interação urbana brasileira e ideologias foram redefinidas pelos acontecimentos exteriores da época, nos Estados Unidos e na Europa. A substituição de importações fortaleceu o crescimento das indústrias nas cidades, sobretudo em São Paulo. O governo de Venceslau foi marcado por grandes greves operárias e pela aproximação entre as oligarquias de São Paulo e Minas, com a política cada vez mais intervencionista e o início da segunda política do café. Após a morte de seu sucessor, Rodrigues Alves, pela primeira vez teria-se um candidato nordestino, que defendia os interesses da região, mas intervencionista e a favor da cafeicultura. Epitácio Pessoa, o qual empreendeu a terceira valorização do café. Rui Barbosa foi seu anticandidato, sem apoio de Estado, mas defendendo a legislação operária. Com o fim de seu mandato, Epitácio Pessoa indicou um candidato mineiro como seu sucessor, o que gerou uma insatisfação dos estados de segunda grandeza, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro, formando a reação republicana. A reação explorou a mobilização da política eleitoral contra o imperialismo e a favor dos valores republicanos. Vieram à tona, novamente, a discussão da necessidade do voto secreto e de uma justiça eleitoral. No período entre 1920 e 1930, alguns acontecimentos tornaram-se importantes, símbolos de mudanças, como a Semana da Arte Moderna em São Paulo e a fundação do Partido Comunista no Brasil. Entre 1917 e 1919, havia a modernização das cidades em crescimento, onde havia acontecendo o movimento operário intensivo e clandestino. Dando continuidade a esse movimento, junto com os princípios da Revolução Russa, é formado os partidos comunistas, com a participação dos anarquistas. Em 1922, entra no poder Arthur Bernardes, com seu governo repressivo e em estado de sítio, o qual foi uma medida tomada para conter os movimentos opositores, tanto dos tenentes, que eclodiram com o levante em 1922, quanto aos operários. Ainda no contexto de revolta, em 1927, o Bloco Operário segue em protesto novamente contra a alteração do Código Penal, sobre a ilegalidade das organizações operárias. E, por fim, em 1932, há a reconstitucionalização do país, baseada em temas centrais, como demandas por universalização da educação, a contribuição de negros à identidade nacional, o combate ao racismo e aos direitos trabalhistas.